queixa de nossa cliente foi em relação ao marido, que é muito calado, não demonstra seus sentimentos, fica muito na dele e com isso eles estão distanciados. Então, fizemos uma investigação através das cartas, dos dados deles. Vamos ver as respostas a seguir. A primeira questão que a pessoa levantou é: ele pensa em mim? E quando pergunta ele pensa em mim, é a questão assim: será que eu tô vendo coisas porque ele pensa do jeito que eu acho que ele pensa? E a carta que saiu foi o Cavalheiro ou Cigano. E essa carta indica que ele pensa em você, porque é a própria carta que representa o domínio, a presença masculina na questão. E sendo assim, essa carta deixa claro que ele pensa em você e que talvez você perceba isso pela forma como ele age ou demonstra de alguma maneira. Ainda assim, se vocês querem, digamos, que esse relacionamento retome, que siga adiante, que refaça essa energia, é necessário que se tomem algumas atitudes nesse sentido, para que isso não se torne um episódio isolado, sem qualquer continuidade. O que isso significa? Isso significa que, às vezes, a pessoa faz algo por você, mas você percebe, mas ele faz como uma forma de manifestar que está cuidando de você. Mas como você fica na dúvida se ele pensa em você, se ele gosta de você, se ele está fazendo por quê, então isso pode se tornar um episódio isolado. Aí demora mais um tempo até que ele se manifeste novamente. Então, a carta diz que sim, que ele pensa em você e você também, se prestar atenção, você sabe, você percebe. Fizemos a pergunta se, considerando que ele pensa na pessoa, que ele cuida da pessoa, por que ele se mantém afastado, por que ele mantém esse distanciamento? E a carta que saiu foi a carta As Nuvens, e elas indicam que esse afastamento dele é porque ele está confuso e sem uma direção certa. A forma como ele se relaciona já é complicado, nebulosa, quase caótica, e isso gera problemas ao longo do relacionamento, construindo situações bastante complexas. Por isso ele se afasta, uma vez que há uma confusão, que há confusão demais e clareza de menos para prosseguir em qualquer direção afetiva. Isso significa que ele olha para você e ele não vê uma reciprocidade, ele já tem esses pensamentos confusos, nebulosos, então isso fica difícil para ele tomar a iniciativa, chegar exatamente em função dessa confusão que existe dentro da mente dele, dessa incerteza de que direção tomar. Aí, como sempre, tudo que assombra um relacionamento, o fator dele se manter distância, dele ser calado, vem a pergunta que não quer calar: ele tem outra? E a carta que saiu foi a carta 36, a Cruz. E essa carta, ela mostra que ele não tem outra pessoa. Porém, essa carta também indica que a situação entre vocês pode estar numa fase difícil e delicada que pede revisão. Ou seja, esta carta mostra sofrimento, situações que podem ter marcado o passado ou mesmo traumas que ainda são latentes nessa situação. É preciso ter fé, superar essas dores para então repensar se deseja seguir por esse caminho ou se iniciará novos horizontes afetivos. E aqui vem uma intuição que não dá para calar. Por exemplo, existiu algum trauma nessa relação, então é necessário trabalhar esse trauma, trabalhar essa dor. É isso que essa carta está falando, que existe mágoa, que existe ressentimentos, e para isso só tem uma forma de se fazer isso, é através de terapia. Os casais precisam cada vez mais entender que às vezes sozinho é difícil resolver as situações.
Nós precisamos das terapias holísticas para que essas terapias, essas psicoterapias, junto com as terapias alternativas, nos tragam melhor discernimento, uma forma de melhor ver as circunstâncias e as situações, pedir ajuda para um profissional que essa pessoa vai poder orientar no sentido de a pessoa conseguir tomar melhores decisões e resolver, porque mágoas, ressentimentos são fantasmas que ficam atormentando a vida das pessoas e elas ficam deixando de ser felizes em função de algo que às vezes aconteceu 5, 10 anos atrás. Então é muito importante que se faça terapia, porque essa carta fala exatamente que ele não tem outra, mas que existe uma situação difícil e delicada e que pede revisão. Então é necessário parar e rever, até para recomeçar